Olá, meu nome é Thaís e eu vou apresentar o estudo sobre os impactos da poluição atmosférica na saúde pública, com o tema 1, Poluição atmosférica e saúde pública. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre os impactos da poluição atmosférica na saúde pública, avaliando diferentes municípios brasileiros e apresentando um estudo de caso atual sobre o assunto tratado, salientando a importância do estudo do tema, uma vez que estamos diariamente expostos a uma série de poluentes atmosféricos e este contato impacta diretamente em nossa saúde. Desde que surgiram seus primeiros ancestrais na superfície da Terra, há aproximadamente 1 milhão de anos, o homem tem atuado de forma transformadora e muitas vezes predatória sobre a natureza. Desde a descoberta do fogo há 800 mil anos, o homem passou a contribuir de forma atuante, porém não consciente, para a deterioração da qualidade do ar e a sofrer as consequências deste ato. Durante os séculos, a humanidade trilhou seus caminhos com desconhecimento e irresponsabilidade, preocupando-se somente em extrair do planeta tudo o que desejasse, como se a fonte fosse inesgotável, como, por exemplo, com a destruição de grandes reservas florestais em todos os continentes para a extração de madeiras, para a instalação de grandes áreas de agricultura, pecuária e também de cidades. No último século, houve um processo acelerado e intensificado da intervenção do homem sobre o planeta. Surgiram os motores a combustão, queima de combustíveis fósseis, surgimento de indústrias siderúrgicas e de produtos químicos. Nos últimos 70 anos, estamos acompanhando os resultados desastrosos do processo desordenado e procurando entender quais os resíduos da corrida desenvolvimentista e evitar seus efeitos lesivos para o planeta e seus habitantes. Um dos elementos que mais tem sido agredido pelo homem é o ar, indispensável para a vida e que provavelmente não recebeu maiores atenções por ser abundante, invisível e inodoro. As primeiras preocupações com a qualidade do ar apareceram na era pré-cristã, devido ao uso do carvão como combustível. A situação se agravou durante os primeiros séculos da história pós-cristã, quando os primeiros atos de controle de emissão de fumaça foram baixados na Inglaterra no final do século XII, passando pela Revolução Industrial e pelo crescimento das cidades. A poluição do ar tem sido, desde a primeira metade do século XX, um grave problema nos centros urbanos industrializados, com a presença cada vez maior dos automóveis que vieram a somar com as indústrias como fontes poluidoras. A convivência dos seres vivos, em especial a do homem, com a poluição do ar tem trazido consequências sérias para a saúde. Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, crianças, adultos e idosos, previamente doentes ou não, sofreram e ainda sofrem com seus malefícios. Estudos recentes mostram efeitos de morbidade e mortalidade associados aos poluentes do ar. O impacto da poluição atmosférica na saúde tem sido avaliado mundialmente. Vários estudos em diversas partes do mundo têm demonstrado que a poluição atmosférica está associada ao excesso de mortes e internações hospitalares, em particular por doenças respiratórias e cardiovasculares, além de outras enfermidades como câncer, as malformações congênitas, a restrição do crescimento intrauterino e distúrbios de fertilidade. No Brasil, diversos estudos realizados, particularmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, têm mostrado resultados similares aos encontrados em outras grandes metrópoles do mundo, e com um número menor de investigações, tem se detectado efeitos da poluição na saúde em outras cidades brasileiras também. Esta figura apresenta 4 dos principais poluentes responsáveis pela poluição atmosférica: óxido de nitrogênio NO e dióxido de nitrogênio NO2. É um gás poluente, altamente oxidante. Sua presença na atmosfera é fator-chave na formação do ozônio troposférico, é formado durante processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. O NO, que é o óxido de nitrogênio, sob a ação de luz solar, se transforma em NO2, dióxido de nitrogênio, e tem um papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos, como o ozônio. Dependendo das concentrações do dióxido de nitrogênio, causa grandes prejuízos à saúde. Suas principais fontes são antropogênicas, que são os processos de combustão em fontes móveis e fixas, ou naturais, que são os vulcanismos, ações bacterianas e descargas elétricas.
O ozônio e oxidantes fotoquímicos são a mistura de poluentes secundários, ou seja, não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes atmosféricos. São formados pelas reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de luz solar, tendo essa reação como principal produto o ozônio. Assim, é utilizado como parâmetro indicador da presença de oxidantes fotoquímicos na atmosfera. E as suas principais fontes são a queima de combustíveis fósseis, a volatilização de combustíveis, a criação de animais e na agricultura. O material particulado é um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa do seu pequeno tamanho. Há tipos de classificação. São as partículas totais em suspensão, PTS, partículas inaláveis, MP10, partículas inaláveis finas, MP2,5 e fumaça, FMC. A fumaça contém o carbono negro, também conhecido como fuligem. Suas principais fontes são a queima de combustíveis fósseis, a queima de biomassa vegetal, as emissões de amônia na agricultura e emissões decorrentes de obras e pavimentação de vias. Já o dióxido de enxofre, SO2, é uma perigosa substância tóxica e incolor, e um dos principais formadores da chuva ácida. Ele pode ser emitido por fontes naturais ou por fontes antropogênicas, e pode reagir com outros compostos na atmosfera, formando material particulado de diâmetro reduzido. Suas principais fontes são naturais, como vulcões, porém nas áreas urbanas as emissões têm origem na queima de combustíveis fósseis, com enxofre na composição. Os poluentes atmosféricos têm grave impacto na saúde humana. O material particulado causa impactos no aparelho reprodutor, doenças cardiovasculares, doenças no sistema respiratório, dores de cabeça e ansiedade, impacto no sistema nervoso central e irritação nos olhos, nariz, garganta, assim como problemas respiratórios. O dióxido de nitrogênio causa impacto no fígado, baço e sangue e irritação nos olhos, nariz e garganta, assim como problemas respiratórios. Já o ozônio causa impactos no coração, sistema respiratório e boca e nariz, e o dióxido de enxofre causa os mesmos impactos do ozônio, além de dores de cabeça, ansiedade e impacto no sistema nervoso central. A poluição do ar mata mais do que o tabagismo. Embora o cigarro seja muito mais danoso que a poluição atmosférica, seu risco é mais individualizado, uma vez que o principal afetado é o fumante, enquanto que a poluição atinge a todos. Em uma projeção da mortalidade e das internações hospitalares na rede pública de saúde atribuíveis à poluição atmosférica no estado de São Paulo entre 2012 e 2030, é possível estimar que, mantendo o mesmo nível de poluição observado em 2011, haverá um total de mais de 246 mil óbitos e cerca de 950 mil internações hospitalares públicas e um gasto público estimado em internações de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Agora eu vou apresentar um estudo de caso publicado na Revista de Saúde Pública em 2017 com o tema Poluição do Ar e Hospitalizações na maior metrópole brasileira, onde foi feita uma avaliação do impacto da poluição do ar na região metropolitana de São Paulo, referente às internações por doenças respiratórias e cardiovasculares. Este mapa mostra a região metropolitana de São Paulo e os municípios que o compõem. A região metropolitana de São Paulo é a maior aglomeração urbana da América do Sul, ocupando uma área de 7.946 km², onde está uma população de 21 milhões de habitantes, que corresponde a 37,54% da população do estado. A região metropolitana de São Paulo é uma das regiões metropolitanas mais populosas do mundo, segundo a ONU. A região conta com uma frota veicular circulante estimada, em 2012, de 6,9 milhões de veículos, o que corresponde a 49% da frota do estado, e possui a maior concentração de indústrias do Brasil, fatores estes que a colocam no centro das atenções no que se relaciona à poluição atmosférica e ao estudo de seus impactos a partir de fontes móveis e fixas.
Dessa forma, para acompanhar a evolução da qualidade do ar e orientar medidas de controle ambiental, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, instalou uma rede de monitoramento da qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo, com 26 estações fixas distribuídas em 10 municípios. São eles Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra. Em 23 dessas estações, o material particulado inalável, o PM10, é o poluente aferido. Inúmeros estudos têm mostrado o impacto da exposição ao PM10 na saúde, com destaque para doenças respiratórias e cardiovasculares. Dentre os desfechos respiratórios, a exposição ao PM10 associa-se ao incremento de internações por asma, pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica, assim como o grande número de sintomas associados a doenças alérgicas respiratórias. Já em relação às doenças cardiovasculares, atribui-se à exposição ao PM10 o aumento de internações hospitalares e óbitos por acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca congestiva, internações e atendimento em serviços de emergência por hipertensão e arritmia e hospitalizações por infarto agudo do miocárdio. Foi realizado um estudo com os dados das estações de monitoramento de 9 municípios da região metropolitana de São Paulo, tendo o PM10 como indicador de poluição e as internações por doenças respiratórias e cardiovasculares como indicadores de efeito. Para cada município, foi realizada uma análise de séries temporais, usando modelos explicativos para contagens de internações ao longo do tempo. O município de São Paulo conta com 13 estações de monitoramento da qualidade do ar, que realizam medições de PM10, e os municípios de Santo André e Guarulhos com 2 estações cada. Nos demais municípios, existe apenas uma estação de monitoramento de qualidade do ar da CETESB que mede o PM10. Considerou-se, para fins desta análise, a média do dia do conjunto das estações para aqueles municípios que apresentavam mais de uma estação de monitoramento da qualidade do ar. Os resultados foram combinados em uma meta-análise de efeitos fixos ou aleatórios, de modo a estimar o risco global do PM10 na região metropolitana de São Paulo. A figura 8 apresenta o número médio de internações por doenças respiratórias e cardiovasculares, assim como a análise descritiva dos níveis de PM10 para cada uma das 9 cidades analisadas. Com exceção do município de São Paulo, os demais municípios apresentaram números relativamente pequenos de internações diárias, porém, apenas São Caetano do Sul teve média inferior a 1 para internações por doenças respiratórias em crianças. Guarulhos e Osasco apresentaram os maiores valores médios de PM10 e o percentual de perdas para essa variável foi relativamente baixa para todos os municípios. Todos os municípios apresentaram estimativas estatisticamente significantes para as hospitalizações por doenças respiratórias, com exceção de Santo André e Taboão da Serra. Os riscos relativos de admissão hospitalar para um aumento de 10 microgramas por metro cúbico nos níveis de PM10 variaram de 1,011 para São Paulo a 1,032 em São Bernardo, para doenças respiratórias totais. O risco de internação por doenças respiratórias em crianças variou de 1,009 em Santo André a 1,077 em Mauá. Somente em São Paulo e São Bernardo do Campo apresentaram resultados positivos e estatisticamente significantes para internações por doenças cardiovasculares. Este é o primeiro estudo a estimar o risco de adoecimento devido à poluição do ar no conjunto de municípios da região metropolitana de São Paulo. As estimativas globais do efeito da exposição à poluição na região indicaram associações somente com as doenças respiratórias. Apenas São Paulo e São Bernardo do Campo mostraram associação entre os níveis de PM10 e as internações por doenças cardiovasculares. A magnitude dos efeitos, tanto das estimativas globais quanto daquelas relativas a cada município analisado, mostrou-se consistente com os outros estudos similares, tanto nacionais quanto realizados em outros países. Observou-se também que as doenças respiratórias parecem ser o melhor indicador dos efeitos à saúde associados à poluição do ar.
Um estudo conduzido em diversos municípios brasileiros identificou as internações por doenças respiratórias em menores de 5 anos, seguidas das internações por doenças respiratórias totais, como os melhores indicadores de efeito à saúde da poluição atmosférica para fins de vigilância. Desta forma, foi possível chegar às seguintes conclusões. A partir da revisão de artigos e do estudo de caso, poluição do ar e hospitalizações na maior metrópole brasileira, foi possível concluir que a poluição atmosférica tem impacto direto na saúde humana. Além das doenças respiratórias, a poluição do ar também é uma das principais responsáveis por óbitos causados por acidentes vasculares e doenças cardíacas. Conhecer e dimensionar as estimativas do impacto global da poluição do ar na população é importante para auxiliar nas intervenções com o objetivo de diminuir a exposição da população à poluição do ar, assim como estimar os custos econômicos dos efeitos da saúde decorrentes dessa exposição. Desta forma, há a necessidade de diminuir o uso de combustíveis fósseis e outras fontes de poluição do ar, substituindo-os por formas mais limpas e renováveis, como a biomassa e biocombustíveis. Por fim, vale ressaltar que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Desta forma, devemos diminuir a poluição do ar e seus decorrentes impactos. No momento em que a qualidade do ar ganha cada vez mais destaque como importante determinante para a saúde das populações, as cidades devem buscar garantir uma melhor qualidade do ar e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para seus habitantes. A seguir são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a apresentação deste trabalho. Obrigada!